Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, onde quer que você esteja. Que nesse momento nós possamos estar entregando todo o nosso coração aos pés de Jesus, que a gente possa estar louvando e adorando aquele que é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Só Ele a glória. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom estarmos mais uma vez reunidos para estudar a palavra do nosso Senhor. Hoje especificamente leremos capítulo 28, versos de 1 a 15. E já chegamos no último capítulo do livro de Atos, né? São mais de um ano, são mais de 12 meses de estudo do livro de Atos, e agora estamos aí no final do livro. Que Deus possa nos abençoar para que ao término possamos olhar para trás e perceber o quanto fomos edificados e desafiados a conhecer mais esse livro e também a sua palavra, a palavra de Deus para a nossa vida. Vamos orar antes de nós lermos e meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós? Louvamos-te, Senhor, pela tua bênção, pelo teu cuidado, pela sua presença santa na nossa vida.
Agora que meditaremos na Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo, que a iluminou, que a inspirou, agora trabalhe na nossa vida, na nossa história, na nossa mente e coração, para que possamos não apenas compreendê-la, mas experimentá-la, recebê-la na nossa vida e assim sermos por ela, Senhor amado, santificados, renovados, convertidos, desafiados a viver de maneira mais coerente com o Seu chamado. Dá-nos a Tua bênção nessa manhã. Nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós vamos ler o capítulo 28 de Atos Apóstolos, os versículos 1 a 15, e à medida que formos lendo, vamos conversando naquilo que o texto nos ensina. Versículo 1, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Nós já sabemos o contexto, né, que esse texto nos relata. No domingo passado vimos que o navio havia encalhado, né, numa região e que os tripulantes foram salvos, né, alguns nadando em direção à margem, outros usaram as tábuas e pedaços do navio, os entulhos do navio, para conseguirem chegar salvos na terra firme. Depois de 14 dias sendo levados de um lado para o outro, agora eles chegam no local, eles não sabem onde estão, eles não sabem como serão também recebidos. E é isso que o texto nos conta, né? Os estudiosos nos falam que essa região onde eles chegam, em Malta, é conhecida como a Baía de São Paulo, que fica na costa nordeste da ilha. E nós temos essa precisão do local por conta dos detalhes que Lucas nos fala sobre o lugar onde o barco havia encalhado. Por conta disso, é possível precisar, né, que toda a tripulação chega na ilha de Malta, na Baía de São Paulo, como o pastor já disse, na costa nordeste da ilha. Eu queria chamar a sua atenção para o verso 2, porque o texto diz assim: os nativos nos trataram com singular humanidade. A palavra usada aqui para nativos, no original grego, é a mesma palavra para bárbaros, que era uma palavra pejorativa para aqueles que seriam, né, de qualquer nação, qualquer povo que não falava o grego. Era uma palavra pejorativa porque na compreensão dos romanos, os que não falavam grego, os que falavam suas línguas nativas, eram considerados como pessoas selvagens, né? Como pessoas sem civilidade. E é interessante porque o que se espera de alguém que não tem civilidade é que eles tratem com agressão, com violência, mas ao contrário disso, eles são recepcionados com singular humanidade. Essa palavra singular humanidade expressa que eles receberam um tratamento diferente do que esperavam. Eles não esperavam ser tratados assim, com singular humanidade, né? Embora eles fossem bárbaros, nativos, eles trataram a todos os náufragos com singular humanidade. Fizeram uma fogueira e para aquecer os náufragos, né, da noite fria, da chuva, né, que caía, e assim o Lucas nos relata esse momento em que aquela impressão, aquela primeira impressão, né, que se tem é frustrada, né, e frustrada de maneira positiva, porque eles esperavam um tratamento de violência, uma recepção não calorosa, e são recebidos com singular humanidade. Verso 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Veja que interessante, eles estão agora se aquecendo do fogo, tá? Todos os homens, os náufragos, em torno de uma fogueira, e os que acenderam fogo, os nativos, igualmente fazem isso.
Nós não sabemos exatamente como era essa aldeia, né? Esse grupo de pessoas que conviviam, qual era o tipo de construção. Nós ainda não temos detalhes sobre, porque Lucas não nos dá esses detalhes, mas ao redor dessa fogueira, Paulo vai pegar os gravetos para ajudar, né, que o fogo fosse mantido. Imagino que essa fogueira, para aquecer essa quantidade de pessoas, era uma fogueira relativamente grande. Então todos estão ali ajudando, inclusive o Paulo, para que a fogueira pudesse se manter, né, manter o fogo e assim aquecer a todos os náufragos, todas as pessoas que ali estavam com frio. Quando Paulo pega esses gravetos, uma víbora, né, pega nas suas mãos e ele joga a víbora também em direção ao fogo, né, aquela víbora que tinha segurado na sua mão. Os nativos, né, os da ilha, olham para aquela situação e ficam espantados e dizem, né, que esse homem está sendo perseguido, né, porque ele deve ser algum assassino, alguém muito perigoso, porque a justiça tentou matá-lo lá no mar, não conseguiu. E agora aqui na terra, de igual maneira, quer dizer, a justiça não está deixando que esse homem viva. É interessante porque a palavra justiça aqui aparece na sua Bíblia com a letra maiúscula, é uma referência à deusa, a deusa justiça, que é filha de Zeus e de Temis. Eles estão dizendo que a justiça, a deusa justiça, não é, está fazendo justiça. Ela tentou fazer isso no mar, não conseguiu, mas agora está fazendo na terra, ela está fazendo agora ali naquele lugar. O verso 5 diz que Paulo, porém, sacudindo a víbora no fogo, diz o verso 5, não sofreu mal nenhum. Verso 6, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. É muito interessante porque aqui nós temos uma mudança repentina de opinião, né? Antes ele era um assassino que a deusa justiça estava tentando punir, e agora, porque ele é mordido por uma cobra e nada lhe acontece, muda-se completamente a opinião. Eles agora o veem como um Deus que está ali presente no meio deles. Eu queria ler com vocês duas explicações, uma do William Barclay e outra do John Stott, para a gente conseguir entender esse texto da víbora e como esses dois autores têm percepções sobre o texto que podem nos ajudar a compreender. O primeiro deles, de William Barclay, diz assim: é certo que ao menos em nossos dias não existem víboras venenosas em Malta. E na época de Paulo havia uma espécie de víbora que parecia venenosa, mas que não era. O mais provável é que Paulo conseguisse escapar da víbora antes de que o mordesse. De qualquer modo, agiu como se o assunto não importasse. E os maltenhos creram que se tratava de um milagre. Evidentemente, Paulo era um homem que não fazia exibições. Para William Barclay, aqui não se trata, portanto, então, de uma víbora venenosa, porque não se encontra registros, né, de víboras venenosas na ilha de Malta. Então, para William Barclay, se tratava de uma víbora que poderia semelhar-se a uma víbora venenosa, mas que não o era, e que, por isso, Paulo não tenha sofrido nada. O texto não nos relata, né, absolutamente nada sobre essa víbora ser extremamente venenosa, não ser venenosa. Lucas não está interessado em nos mostrar isso. Mas como as pessoas lidam com o fato e como Paulo lida com o fato. Veja, e aí eu queria chamar a sua atenção, porque para os nativos, o fato de Paulo ter sido mordido por uma cobra representava mais uma tentativa da deusa justiça matá-lo. Como ele não sofre nada pela mordida, ele é considerado agora uma divindade no meio deles. Mas como Paulo lida com isso? Paulo não chama para si nenhum tipo de eu não fui morto porque eu sou poderoso, e etc. Né? Paulo não faz nenhum exibicionismo com esse ato. É como o William Barclay diz, né? Não se trata aqui, né, por parte de Paulo, não se encontra aqui por parte de Paulo nenhum tipo de exibicionismo em relação àquele ato. Né? Com muita naturalidade, Paulo se livra da serpente e nada lhe acontece. John Stott, comentando esse texto, diz assim: está claro que Lucas se diverte com o fato de eles conseguirem mudar de opinião imediatamente, chamando de Deus. O povo é tão volúvel que em Listra
Paulo foi adorado como Deus e depois apedrejado, enquanto em Malta foi chamado de assassino e depois de Deus. Mas a verdade não estava em nenhum dos extremos. Em vez de ser afogado ou envenenado pela Diké, pela deusa justiça, Paulo fora protegido de ambos os acidentes por Jesus. John Stott nos faz lembrar, né, do momento em Listra, em que Paulo inicialmente é adorado como Deus, depois é apedrejado e quase é morto pelos de Listra, né? Aqui é o contrário, aqui inicialmente ele é tratado como um assassino e depois é tratado como um Deus. E Lucas parece, diz o John Stott, parece se divertir com essa mudança tão repentina de opinião, né? Mas em ambos os casos, tanto em Listra como aqui em Malta, o fato é que Jesus continua sendo aquele que cuida de Paulo, né? É aquele que está protegendo a vida de Paulo. Verso 7, perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Eu imagino que essa situação ali em volta da fogueira, né, com a víbora, fez com que o chefe, né, da ilha, o governador da ilha, né, nós não temos essa informação, mas fala que era o principal da ilha, como se fosse o governador da ilha, o chefe da ilha, né? Veja que esse Públio convida então a comitiva de Paulo, né? Portanto, nós não sabemos quais são essas pessoas, mas eu imagino que estaria ali o centurião, Paulo, né? E também os que estavam junto com Paulo, né? Podemos imaginar a presença também dos que seguiam Paulo, inclusive Lucas, né? Que diz que ele nos hospedou com muita bondade durante 3 dias. Verso 8, aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre, e Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Os estudiosos nos contam então que essa febre, essa chamada febre de Malta, era muito comum tanto na ilha de Malta quanto em Gibraltar e algumas regiões do Mediterrâneo. Segundo os estudiosos, parece que um micro-organismo que causa essa enfermidade foi diagnosticado, foi identificado, melhor dizendo, em 1887 e provinha, né, do leite das cabras maltesas. E foi desenvolvida uma vacina, né, e essa febre causada por esse micro-organismo presente no leite das cabras maltesas poderia provocar uma febre que durava de 4 meses, às vezes até 2 anos ou 3 anos. Imagina que coisa, né? Uma enfermidade que poderia permanecer por muito tempo, causando aí febre, disenteria, né? E um micro-organismo que estava presente no leite, né, da cabra maltesa. O texto não nos conta nenhum detalhe sobre isso. Lucas, ao narrar o texto, nos conta que ele estava ardendo em febre com disenteria. Por isso alguns estudiosos defendem que poderia se tratar dessa chamada febre de Malta, muito conhecida, causada por esse micro-organismo descoberto em 1887. O fato é que Paulo vai até a casa do pai, né, do Públio e ora por ele. Ora, impõe as mãos e ele é curado. É muito interessante porque o texto nos conta que Paulo ora e impõe as mãos e cura. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque às vezes nós lemos as Escrituras e não percebemos os detalhes que o texto está querendo nos mostrar. Lucas faz questão de nos chamar a atenção, ele faz questão de nos contar, de nos relatar que Paulo vai à casa do pai de Públio, né, e ora a Deus, ele intercede a Deus para que Deus possa então exercer a cura. Veja como Lucas é sutil em nos mostrar que a cura não é pelas mãos de Paulo, pelo poder de Paulo, mas que Paulo confia, Paulo crê, Paulo depende da intervenção de Deus. Esse detalhe é muito importante para a gente entender o texto e compreender o que Lucas está querendo nos dizer. Paulo não é um Deus, Paulo não é uma divindade, Paulo não é nem mesmo um semideus, um demiurgo, como diziam, né, os gregos. Ele não é um semideus, ele é um homem
que depende da presença, do cuidado, da graça de Deus e da intervenção de Deus para exercer a cura. Com isso, Paulo está dizendo para todos à sua volta que não se trata dele ter poder em si, dele ser uma divindade, dele ter algum poder em si mesmo, mas de que ele é alguém que confia no Deus Todo-Poderoso. É de Deus que vem a cura, não é de Paulo. Verso 9, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O textão continua que não apenas o pai de Públio foi curado, mas outras muitas curas aconteceram naquele lugar, mostrando aquilo que nós já vimos em todos os Atos dos Apóstolos. Aqui Lucas não precisa nos relatar o que acontece, né, depois das curas. Lembremos-nos de que em todos os Atos dos Apóstolos, nós já vimos isso em todos os momentos, todas as vezes que acontece uma cura, todas as vezes que acontece um milagre, o que acontece depois, nós já sabemos, a proclamação do Evangelho, a proclamação daquele que cura, daquele que opera o milagre, daquele que faz a obra acontecer. O foco em Atos dos Apóstolos nunca são os milagres, mas que os milagres apontam para o fato da mensagem poderosa do Evangelho que é capaz de salvar, de redimir. Em Atos dos Apóstolos, podemos dizer que os milagres acontecem porque a palavra do Evangelho deverá ser pregada e é a maneira com que os pagãos, os que não creem em Cristo, possam perceber o seu imenso poder, a sua imensa glória. E é por isso que então acontecem esses milagres, não é? Na ilha de Malta, muitos muitos são curados, e o texto nos conta também que houve gratidão, né? Eles não apenas agradeceram com os lábios, mas eles distinguiram ao Paulo e aos seus companheiros com muitas honrarias e propiciaram, né, que a viagem até Roma fosse cheia de muitos cuidados, muitos mimos, né? Eles colocaram à disposição de Paulo e dos seus a bordo tudo que era necessário, não apenas para Paulo, porque agora todos são beneficiados, né, por conta do cuidado que os maltenhos agora têm com Paulo e com seus companheiros. Verso 11, 3 meses depois embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Veja que o texto nos conta então que eles ficaram na ilha de Malta por 3 meses. Portanto, eles passam todo o período do inverno na ilha de Malta para prosseguir viagem. Nós conseguimos mais ou menos imaginar, né, que esse tempo passado ali na ilha de Malta foi durante o período de novembro a fevereiro, novembro de 57 a fevereiro de 58. Nós podemos mais ou menos colocar com uma certa certeza, né, que Paulo passou o inverno então ali na ilha de Malta, de novembro a meados de fevereiro na ilha de Malta. 3 meses depois, eles embarcam num navio de Alexandria. Lembremos-nos, os navios de Alexandria, os grandes navios, vinham do Egito levando trigo para Roma. E esse navio também tinha passado o inverno ali na ilha. E esse navio que passou o inverno agora vai para Roma, nesse navio que Paulo e todos os demais se embarcam para prosseguir viagem. Esse navio tinha como emblema os deuses gêmeos, né, Castor e Pólux, né? Na mitologia greco-romana, esses gêmeos eram filhos de Zeus, eram os deuses da navegação, eram os padroeiros dos navegadores. O texto nos conta que eles chegam até Siracusa e ficam ali 3 dias, verso de número 13. Siracusa fica na Sicília, né? Fica na costa da Sicília. Sicília, quando nós olhamos para o mapa da Itália, né? A Itália, o formato do mapa da Itália parece uma bota, né?
e na ponta da bota tem uma ilha, né? uma grande ilha chamada Sicília. A Sicília, né? É essa região onde eles estão agora, depois de saírem de Malta, onde eles estão passando por um período de 3 dias. Verso 13. Dali navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Então, veja só, eles estão na Sicília, eles continuam navegando ao longo da costa e chegam a Régio. Régio, eu acabei de falar, né, que a Itália tem formato de uma bota, então como se fosse no bico da bota. Régio é chamado o dedo da Itália, né? É o bico da bota. Eles chegam em Régio e aí eles vão, esperam até o dia seguinte para que o vento sul possa soprar, e eles estão em direção agora a Puteoli. Puteoli é o Golfo de Nápoles, então eles estão ali no solado, né, da bota, quando a gente imagina o mapa da Itália, né? Eles estão na região de Nápoles, né? Veja só, verso 14, lá nessa região de Puteoli, portanto, na região de Nápoles, eles encontram alguns irmãos, portanto, cristãos, que nos pediram para ficar com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Então, eles ficam ali durante uma semana na região de Nápoles. Alguns estudiosos dizem que possivelmente isso deve ter acontecido porque o próprio centurião está aguardando orientações de como proceder agora com o encaminhamento de Paulo, para onde Paulo será levado, o que vai acontecer com Paulo. Alguns estudiosos dizem que durante esse período em que eles têm que esperar ali em Nápoles para seguir, né, para Roma, os irmãos da região pedem para que Paulo fique com eles, né, no sentido de que agora Paulo ali é cuidado pelos irmãos, pelos cristãos que estão na região de Nápoles. É espetacular isso, porque nós estamos imaginando que ali na região de Nápoles, que foi uma certa distância da capital, que é Roma, já tínhamos grupos de cristãos que se reuniam, que adoravam a Cristo, né? O Evangelho chegando ali, não apenas na capital romana, mas também ali, né, no sul da Itália, na região, né, de Nápoles. Verso 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Pois bem, então eles ficam 7 dias em Nápoles, na região de Nápoles, e eles vão prosseguindo agora a pé em direção a Roma. O texto nos conta que os irmãos de Roma, ouvindo que Paulo está em direção a Roma, vão ao encontro, né, de Paulo na praça de Ápio e nas 3 vendas. Vamos tentar situar isso para a gente entender. Eles estão caminhando, né, ali do solado da bota, né, do mapa da Itália, em direção ao centro da Itália, onde está a capital Roma. Veja, o primeiro local citado, que é a praça de Ápio, fica a 60 quilômetros de Roma. E 3 vendas, né, ou 3 tabernas, ficava a 49 quilômetros de Roma. Nós temos esses dados precisos, porque Roma, a Itália, e toda a Itália era o lugar dos romanos, né, era a sede do Império Romano. Veja, nós devemos imaginar então que os cristãos saem de Roma e eles vão até onde Paulo se encontra, né, que já tinha andado uma certa distância, e ficam com Paulo, e vão caminhando com Paulo, né, até as 3 vendas, e vão caminhando com Paulo em direção a Roma. É fantástica essa imagem, porque os cristãos de Roma estão ansiosos não apenas para ver Paulo, mas querem mostrar para Paulo, né, o cuidado, querem mostrar que Paulo não está sozinho. Então eles vão caminhando pela estrada régia, né, pela estrada da Itália, a via régia do Império Romano. Eles vão caminhando até chegar onde Paulo está, para prosseguir com Paulo até sua chegada em Roma.
E a chegada em Roma vai ficar para o próximo domingo. Vamos meditar naquilo que esse texto tem para a nossa vida. Primeiro, o texto relata-nos o quanto as nossas primeiras impressões podem ser enganosas. Os bárbaros se mostraram hospitaleiros e Paulo não era nem um assassino, nem uma divindade. Você já foi vítima de uma falsa impressão? Como você reagiu? Quando nós lemos esse texto, percebemos como as primeiras impressões são perigosas, né? Em primeiro lugar, nós temos aquela visão por parte dos náufragos que entendiam que os habitantes, os selvagens da ilha de Malta, lhes ofereceriam um perigo e, ao contrário, são extremamente hospitaleiros. Os da ilha de Malta acham que Paulo é um assassino e depois tratam Paulo como se fosse um deus. E nós, né, já fomos vítimas dessas primeiras impressões? Como nós reagimos quando as pessoas olham para nós e têm impressões equivocadas? E como nós temos nos preparado para encontrar as pessoas? Será que os nossos preconceitos sobre as pessoas nos levam a tratá-las de maneira errada? Vamos pensar nisso. Em segundo lugar, Paulo sabe que quem faz o milagre é Deus. Milagreiros, magos, charlatães, curandeiros, sempre fazem propaganda de si mesmos. Diferentemente, Paulo aponta para Deus, sua glória e poder. Essa é uma grande diferença em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Os milagreiros, os magos, os curandeiros, charlatães, sempre fazem propaganda de si mesmos. Eles querem um poder para sua glória. Eles querem mostrar que têm poder para serem mais poderosos. Inclusive, vimos nos Atos, nos estudos, gente querendo comprar o poder de cura para ser ainda maior, mais poderoso, mais respeitado, né? Ao contrário disso, nós vemos um Paulo que aponta para a glória de Deus. Ele ora e faz para a glória de Deus, apontando para que quem é o poderoso, quem é o glorioso, quem é que opera o milagre é Deus e não o apóstolo Paulo. Isso nos ensina muito sobre os nossos momentos, né, da igreja no decorrer da história, mas também nos nossos tempos. O que faz com que alguém seja um milagreiro, um mago, um charlatão, um curandeiro, é fácil descobrir, né? É se ele aponta para a glória de Deus ou se aponta para si mesmo, para sua fama, para o seu império, né? Para angariar mais dinheiro, para conseguir aumentar mais o seu poder, né? Da sua denominação, da sua igreja, qualquer que seja, né? Qualquer que seja a religião, né? A diferença que o cristianismo nos aponta é que os cristãos não apontam para nenhuma glória em si mesmos. Eles sabem que a glória e o poder só pertencem a Deus. Por último, Deus cuida de nós de diversas maneiras. Quando lemos esse texto, ficamos impressionados com o evento da víbora, mas Paulo agradece a Deus pelo cuidado dos irmãos que trouxeram ânimo ao seu coração nesse momento de tamanha insegurança. Que lição esse fato ou esses fatos nos ensinam? Quando nós lemos esse texto da chegada na ilha de Malta, ou nesse período que Paulo passa em Malta, é impressionante como o ato, né, da víbora nos chama a atenção. Quando nós lemos, ficamos impressionados com o fato de Paulo ter sido morto, mas é interessante que nós não encontramos uma palavra nem de Paulo, nem do autor de Atos Apóstolos, de Lucas, sobre esse ato. A atitude, né, de admiração pelo ato se deve aos habitantes da ilha que interpretam aquele ato como se Paulo fosse uma divindade. Mas não há nenhuma palavra por parte de Paulo, nem registrada pelo autor de Atos, com relação a esse fato. Aquilo que é para nós tão extraordinário, para Paulo não foi extraordinário. Extraordinário para Paulo, que fez com que ele agradecesse a Deus, foi o fato dos irmãos terem vindo de Roma para encontrá-lo e animado o seu coração para essa jornada até a chegada em Roma. Eu quero te lembrar que esses irmãos, o texto não nos conta quem são, porque Paulo nunca tinha pisado em Roma.
Paulo havia escrito uma carta para os irmãos em Roma, dizendo que ele queria muito conhecer esses irmãos. Que ele queria muito, no capítulo 1 ele diz isso, eu quero muito estar com vocês para poder edificar vocês e ser edificado por vocês. E aqui se cumpre isso, né? Porque Paulo está em direção a Roma, os irmãos vêm até a sua presença. Alguns poderiam ter sido conhecidos de Paulo, mas o texto não nos conta que se eram pessoas conhecidas de Paulo. O fato é que esses são irmãos em Cristo, aqueles que vão para perto de Paulo para acompanhá-lo, para animá-lo até a chegada na cidade de Roma. Como é que estava o coração de Paulo? Paulo talvez tivesse presumindo no seu coração que talvez fosse julgado, condenado à morte pelo imperador, jogado também para ser devorado pelas feras no Coliseu. O que Paulo esperava? Nós não sabemos, mas sabemos que os irmãos foram ficar com Paulo, ampará-lo, animá-lo, caminhar com ele. Para isso, Paulo agradece a Deus. Ele agradece a Deus porque os irmãos foram animá-lo. Que lição esse texto nos traz para esses nossos dias, né? Às vezes nós ficamos muito impressionados com aquilo que né, as pessoas correm atrás dos milagres, ou impressionados com o extraordinário. E aquilo que mais animou o coração de Paulo, que mais cuidou do coração de Paulo foi a presença, o cuidado dos irmãos e das irmãs. Que essa lição seja aprendida também por nós. Que sejamos aqueles que vão até aqueles, né, apesar do distanciamento que estamos vivendo, temos outras maneiras de nos colocarmos próximos, mas estarmos próximos, estarmos ao lado. E não espere que isso seja feito, né, por essa ou por aquela pessoa. Seja você o que faz, seja você o que se aproxima. Nós ficamos muito infelizmente, nesse entendimento, né, de sermos os que precisam de cuidado, os que precisam ser amparados, os que precisam de sofrimento, como se o sofrimento, a dor, a tristeza não fosse de todos. Todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos nesse momento vivendo momentos difíceis. Quer sejam por conta da enfermidade, quer seja por conta dos problemas, até do próprio isolamento, sejam os problemas financeiros. E às vezes ficamos sempre na posição de achar que nós precisamos ser cuidados, que nós precisamos ser atendidos, que nós precisamos de oração. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com os outros que estão à nossa volta? Qual é a extensão do nosso cuidado em relação àqueles que estão à nossa volta? Vamos pensar nisso? Vamos orar? Obrigado, ó Deus bendito, pela Tua palavra tão desafiadora para o nosso coração. Ó bendito Senhor, faze-nos aqueles que, pela ação do Teu Espírito Santo, vão até o outro, se dirigem até o próximo, estendem a mão. Ainda que nesse tempo está tão difícil estender a mão, que o Senhor faça-nos estender a palavra, o cuidado, atos concretos de graça, de gratidão, de amor. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, enquanto igreja, para que aprendamos essa lição. Bem como, ó Deus, abençoe a nossa nação. Cuida, ó Deus, do nosso povo. Ó Deus, faz com que nós, igreja, sejamos sal e luz e sal para essa nação. Esperança para os que estão próximos, esperança para os que estão distantes, mas que sejamos em todo o tempo aqueles que proclamam a Jesus, o Salvador, nossa esperança, nossa vida, a nossa salvação. Nós oramos em Jesus Cristo, Ele, o nosso Salvador, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém.